razões para se encher do Espírito Santo. Você tem que estar aceso em nome de Jesus, amém? A sua lâmpada tem que estar acesa. Você não pode estar apagado. Você não pode ser como as virgens nécias. Você não deve ser como as virgens nécias, que não encheram as vasilhas com azeite, e suas lâmpadas se apagaram, e consequentemente elas ficaram de fora. Você vai entender algo muito importante nessa manhã. Levante sua mão direita e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, diga em nome do Senhor Jesus, fala ao meu coração, através da Tua palavra, neste momento, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus amados, coloquem muita atenção aqui em mim. O que eu quero mostrar para você neste momento são algumas razões, existem outras também, obviamente, mas algumas razões pelas quais você deve dar prioridade a encher-se do Espírito Santo. A própria Bíblia Sagrada nos orienta: enchei-vos do Espírito. O que está escrito? Enchei-vos do Espírito. Eu pergunto, você responde. O que está escrito? Isso. Que Espírito é esse que você deve se encher, senão o Espírito Santo? Amém? Aí você pergunta, Bispo Gerson, mas por quê? Por que é tão importante assim eu receber o Espírito Santo? E eu queria que toda a igreja, todos os servos, procurassem colocar bastante atenção, em nome de Jesus. Todas as mães que estão aí dentro da salinha também, evitem todos de conversar ou se levantar. Coloque muita atenção para você absorver o Espírito que será passado nesse instante. A primeira razão, Atos capítulo 1, verso 8, que você deve buscar ser cheio do Espírito Santo é essa. Jesus disse: mas recebereis o quê? Não ouvi, mas recebereis o quê? Poder, ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Meus amados, olhem para mim aqui. Na quarta-feira eu ensinava a respeito, falávamos aqui já sobre o Espírito Santo, temos falado nesses últimos dias, a fim de que você possa despertar para o fato de que isso é o mais importante, porque até no propósito que nós estamos iniciando, começando hoje, onde Jesus mostra que as virgens que foram nécias, ou seja, não se importaram com aquilo que seria fundamental para que elas entrassem para as bodas com o noivo, o azeite, elas não se importaram de levar, logo suas lâmpadas se apagaram e essas ficaram de fora. E Jesus fala de outras 5 que foram prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas, e estas então tiveram seus caminhos iluminados e puderam entrar para as bodas com o noivo, que é o Senhor Jesus. Jesus quis mostrar que aquele que tem o Espírito Santo e se mantiver aceso realmente com Deus, estou falando isso porque uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo hoje e ela não vigiar, e amanhã ela está vazia. Amém, pessoal? Porque eu quero dizer para você que o Espírito Santo vem sobre a vida de alguém que o deseja, que o quer, que faz por onde recebê-lo, e essa pessoa pode recebê-lo de fato, e essa pessoa pode perder. Por exemplo, a Bíblia diz que o rei Saul um dia foi cheio do Espírito Santo e foi transformado em outro homem, assim está escrito na Bíblia. Mas, porque ele foi rebelde ao Senhor, ele perdeu a unção de Deus, perdeu o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele deixou de ter o Espírito Santo para ter um demônio. Se tornou endemoniado. Sabe lá o que é isso? A pessoa, e eu conheço pessoas assim, é triste, é triste. Se olhar para uma pessoa e ver que uma pessoa um dia foi cheia do Espírito de Deus e hoje ela está endemoniada. Um demônio mesmo. Isso aconteceu com Saul, o rei Saul, que foi substituído por quem? Por Davi. Ora, Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu disse, se a pessoa receber o Espírito Santo e ela mantiver-se acesa, cheia da presença de Deus, essa pessoa
vai ser salva, vai ter a marca da salvação nela. Essa não vai ser lançada no inferno em hipótese alguma, amém? Recebereis poder para quê? Para serem minhas testemunhas. Poxa, eu gostaria muito, bispo, você diz, de ser uma testemunha viva de Jesus, que pessoas pudessem olhar para a minha vida e pudessem dizer: poxa, essa pessoa é de Jesus, poxa, essa pessoa é de Deus. Você gostaria isso? Então será cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, presta atenção, meu filho, Jesus está dizendo que se a pessoa receber o Espírito Santo, ela vai receber o quê? Poder, poder de Deus, e ela vai ser então testemunha viva do Senhor Jesus. Digam graças a Deus. Por que mais eu devo ser cheio do Espírito Santo, bispo? Evangelho de João, só você voltar, você está em Atos dos Apóstolos, João capítulo 15, João capítulo 15, verso 26, João 15, 26, está escrito assim, você vai entender algo bastante interessante aqui, neste versículo da Bíblia Sagrada. Quando porém, está aqui no telão também, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Amém? Primeira razão neste versículo aqui, por que você deve buscar ser cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo, além de ser o poder de Deus, ele também é consolador. O Espírito Santo também é o que, meus amados? Consolador. O que quer dizer isso, bispo? Você pergunta. Olha para mim aqui, quer dizer o seguinte: você nunca vai se sentir desamparado. Quantas pessoas às vezes não dizem: poxa, me sinto desamparado, poxa, sou tão sozinho, me sinto tão só. Quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, eu sei que eu estou falando para você, ainda que ela esteja só, ela não se sente só, não se sente. Mas isso é possível, bicho? Sim. Estou falando, eu sei o que eu estou falando para você. Em nome de Jesus. O Espírito Santo, ele consola esta pessoa. Então ela nunca se sente só e nunca se sente desamparada. Vá entendendo, por favor, o que eu estou explicando para você, para que você possa perceber o quão fundamental, o quão importante é você dar importância realmente a isso, priorizar isso na sua vida, ou seja, o querer ser cheio do Espírito Santo. Você nunca vai se sentir sozinho, você estará sempre sendo consolado por Deus, você vai ter o poder de Deus para ser testemunha de Jesus, amém? E ninguém vai ser testemunha de Jesus com a vida desgraçada, destruída, pessoa por dentro arrasada. Vai ser, pessoal? Absolutamente, em hipótese alguma. Então vejam comigo: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Você não pode aceitar estar dentro da casa de Deus e ter a mentira nos seus lábios, amém? Saindo da sua boca. É triste quando eu vejo isso, o bispo da igreja, quando eu converso com alguém e eu sei que a pessoa está mentindo. E é triste quando eu pergunto à pessoa: mas vem cá, não foi assim? E a pessoa ainda diz: não, é o espírito da mentira. Jamais essa pessoa vai receber o espírito de quem? Da verdade, poxa. Se eu quero o Espírito de Deus, eu tenho que andar na verdade. Porque a Bíblia diz em João 8,44 que o diabo é o pai do quê? O pai da mentira. Então eu não posso andar na mentira em hipótese alguma. Amém? Você vê a ausência de Deus na vida da pessoa, não permite até mesmo que a pessoa perceba. A pessoa não consegue às vezes nem perceber que está errada.
Porque a Bíblia também diz que o Espírito Santo é quem convence a pessoa do pecado. Então você vê a pessoa que está tão distante de Deus, ela pode estar dentro da igreja, que não adianta o pastor falar, o obreiro falar, o bispo falar, ela não consegue reconhecer, porque quem convence a pessoa do pecado ou do erro é o Espírito Santo. Amém, igreja? O Espírito Santo é que faz com que a pessoa consiga reconhecer realmente seu erro, sua falha, seu pecado. Ora, se a pessoa está realmente distante de Deus, longe da presença de Deus, então não tem como essa pessoa reconhecer. Como é que ela vai reconhecer que ela está no erro? Eu vou falar uma coisa para você. Eu falei hoje cedo aqui no primeiro culto. Esses mais de 20 anos de serviço à obra de Deus, fazendo a obra de Deus, existe um sinal que não tem como errar isso que eu vou dizer para você. Existe um sintoma que caracteriza realmente que a pessoa está mal, que a pessoa está mal. Ela pode até ter estado bem um período, mas que ela ficou mal. Sabe qual é? A pessoa vinha à igreja e ela ouvia uma palavra ou determinadas exortações, e no seu íntimo ela dizia assim, quando aquilo servia para ela, ela dizia assim: poxa, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus está me exortando. Está entendendo? Sim ou não? Ela é sensível a Deus, então ela, poxa, Deus está me exortando, Deus está puxando a minha orelha, poxa, eu vou me consertar, vou me corrigir. Quando a pessoa vai ficando mal, ela ouve o mesmo tipo de mensagem, mas agora ela diz o seguinte: está dando indireta para mim, pô? Sério, isso é certo. O diabo já está perturbando essa pessoa, ela nem percebe. O diabo já encosta nela e fala assim: ó, está dando indireta para você. Entende o que eu estou falando, pessoal? Antes era o mesmo tipo de palavra, porque não tem como você mudar muito. Amém, pessoal? Você vai falar da conduta moral, você vai falar do caráter, você vai falar, na verdade, da fé, da salvação, enfim. Você vai inventar? Só se inventar. Pois, você não vai inventar. Então você vai girar, e volta e meia você vai falar os mesmos assuntos, para poder estar moldando a igreja, na fé, no amor, amém? Mas quando a pessoa está mal, não tem jeito. Ela no seu íntimo, ela já diz isso. Está dando indireta para mim. Por quê? Porque agora ela está em trevas, os olhos dela são maus. Antes os olhos eram bons. Então ela ouvia e ela olhava para a palavra que saía do altar com bons olhos. Amém? Pois essa palavra é para me salvar, é para me ajudar. Agora não. Jesus disse: se os seus olhos são maus, todo o seu corpo estará em trevas. Então a pessoa agora está em trevas. E o diabo consegue enganar essa pessoa. Então para ela agora tudo é indireta do pastor, do bispo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então vigie em nome de Jesus. Amém? Vigia em nome do Senhor Jesus Cristo, de coração. Então ele diz: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede. Olha que bacana isso aqui, talvez você não tenha percebido. Esse dará testemunho de mim. Você pode repetir essa última frase? Mais uma vez, toda a igreja. Você pergunta: bispo, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo testifica dentro dela. Testifica dentro dela que Jesus é Deus, de fato. Que a palavra é verdadeira, realmente. O que o senhor está querendo dizer com isso? Há pessoas que estão dentro da igreja, ou pessoas, isso que eu já atendi, que eu já conheci, já atendi aqui, inclusive na igreja, alguns anos atrás.
Pessoa que alguém lhe enganou, mas usando a própria Bíblia, que o que nós ensinamos, o Jesus que nós ensinamos, não é bem assim. A pessoa não tem o Espírito de Jesus, então alguém usou de argumentos convincentes, digamos assim, e convenceu a pessoa. Compreende o que eu estou dizendo? E a pessoa está fora da presença de Deus, perturbada. E aí? Quantas pessoas um dia não já estiveram na igreja, aparentemente bem, não, estou com Jesus e não abro, até quando? Aí ela diz o quê? Até Jesus voltar. Vou em frente, vou firme. Mas alguém conseguiu enganá-la, que é melhor o mundo, que é melhor ela ser do mundo, fazer as coisas do mundo, curtir os prazeres do mundo. E hoje ela está no mundo. O que faltou? Faltou essa pessoa dar prioridade ao que eu estou dizendo para você, buscar ser cheia do Espírito Santo, porque se isso tivesse acontecido, o Espírito Santo ia testemunhar dentro dela: Jesus é o caminho. Amém? Não abra mão. Guarda o que eu estou falando para você. É o Espírito Santo que convence. Você vê como é que você explica? A pessoa vem aqui nesse altar trazida, manifestada com demônio, uma legião de demônios. E essa legião de demônios diz: eu quero tirá-la daqui, da igreja transformando vidas mesmo. Eu quero tirá-la daqui, eu não quero ela aqui. Poucas semanas depois, poxa, cadê a pessoa e tal? Não, está fazendo a obra em outro ministério. Ué, mas que obra? Não, obra de Deus. Não está sendo usada por Deus. Por Deus, não. Estava endemoniada, manifestando com o demônio. E o demônio gritando: eu vou tirá-la daqui. Como é que pode isso? Está entendendo? Alguém diria: não, mas você tem que ver o que essa pessoa é capaz de fazer. Eu conheço gente que tem pacto com o diabo, que faz milagre que você não imagina. E usa o nome de Deus, hein? Você sabia disso? Sério, estou falando sério para você. Tem pacto com o demônio. Bate cabeça no terreiro. Mas usa o nome de Deus para fazer milagre e tudo. Olha só. Bicho, o que o senhor está querendo mostrar com isso? Quero mostrar para você que você tem que se encher do Espírito Santo. Amém, pessoal? Para o diabo nunca te enganar. Então, às vezes, a própria pessoa é enganada e engana os outros ainda. Engana aquele que não tem o Espírito de Deus também. Você não pode correr o risco de ser enganado pelo mal. Estou mostrando para você que o Espírito Santo, quando vem sobre a pessoa, ele testifica dentro dela a respeito de Jesus. Amém? Então a pessoa consegue detectar: não, isso é de Deus. Não, isso não é. Amém, pessoal? Mas quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, ela não consegue detectar. Amém? Não consegue. Não consegue perceber em hipótese alguma. Então, vigiemos. Devemos fazer o que, pessoal? Vigiar. O que devemos fazer? Vigiar. Sempre em nome de Jesus. Por que mais eu e você devemos buscar ser cheios do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo em nós fará com que venhamos produzir bons frutos, como diz Gálatas, capítulo 5. Quero que você leia junto comigo, em nome de Jesus. Só descolar a folha aqui. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. Então, amor é fruto de quem? Do Espírito Santo. O amor é fruto do Espírito Santo. Amar ao próximo. Amar independente da pessoa ser da família ou não, você ajuda, você estende a mão, independente de quem quer que seja. Amém, pessoal? Independente de quem quer que seja.
em nome do Senhor Jesus. Amor, mais o que? Alegria, paz. Estou unificando aqui, porque muitas pessoas só têm alegria, só têm paz, quando elas estão num lugar de paz, num lugar alegre. Mas quando não estão, elas não se sentem assim. Elas não têm essa paz de espírito, elas não têm alegria verdadeira dentro de si. A alegria dela é condicional, está condicionada a um ambiente bom. Então ela está num ambiente bom, então ela tem paz, ela tem alegria. Ela está num ambiente que não é muito legal, então ela está perturbada, ela está angustiada, ela está triste, ela está mal. O Espírito de Deus te garante bem-estar em qualquer situação. Amém? Alegria, paz, mais o que? Longanimidade. Longanimidade é o que? Paciência. O que é longanimidade, pessoal? Paciência. Quantas pessoas não dizem, não tenho paciência com nada? Não é com algumas coisas, não tem paciência com nada. Então o Espírito Santo dá a paciência, nos dá um espírito perseverante, amém? Faz com que sejamos perseverantes, com que continuemos verdadeiramente, permaneçamos, saibamos esperar de fato de Deus, amém? Então longanimidade, mais o que? Benignidade, que quer dizer o que? Ser gentil, é ser uma pessoa agradável. Tem gente que é tão desagradável, sim ou não, pessoal? Por favor, não quero generalizar não, tá? Não quero generalizar, mas você pode observar que há pessoas, tanto homens como mulheres, por favor, não estou generalizando, porque há pessoas que é dela mesmo, não quer, enfim, mas há pessoas que elas nunca conseguem ter ninguém. Por quê? Porque ninguém consegue conviver com ela. Ninguém consegue. Porque ela é insuportável. Está entendendo? Sim ou não? É. Tem até pais, tem até filhos, que procedem de forma assim e acabam ficando sós. Não é verdade, pessoal? O Espírito Santo faz com que a pessoa consiga ser agradável, consiga ser gentil. Amém? Então tem pessoa que às vezes é triste porque ninguém aguenta, não dá. Ela às vezes pensa que é os outros, ela acha que o problema são as pessoas, e às vezes não é, às vezes é ela o problema, às vezes é ela que tem que às vezes ser humilde e dizer o seguinte, poxa, eu preciso mudar. Amém, pessoal? Eu preciso consertar. Porque não tem pessoas assim que elas dizem, quiser me aceitar é assim que eu sou e pronto, acabou. É ou não é? E só essa maneira dela falar já mostra já. É ou não é? Não, é assim que eu sou e pronto, acabou. Se quiser é assim. Só que ela não para ver, peraí, mas ninguém está querendo assim. Então tem algum problema. Amém, pessoal? É ou não é verdade? Tem algum problema. Deixa eu buscar a Deus, deixa eu ser humilde, procurar. Às vezes pessoas falam e a pessoa, não, mas eu sou assim, pronto, acabou. Aí nem Deus pode fazer nada. Não é verdade? Nem Deus pode fazer nada. Então, longanimidade, benignidade, bondade, que não precisa de tanta explicação, ser bom, isso é um dever nosso também, né? Fidelidade, a pessoa que recebe o Espírito de Deus, certamente ela será fiel. Em nome de Jesus, independente da circunstância, ela vai manter sua fidelidade a Deus. Mansidão, pode pisar no calo dela, ela mantém a sua tranquilidade. Eu conheci uma pessoa que dizia, olha, eu sou uma pessoa muito tranquila, mas tem um monstro dentro de mim, tem um monstro dentro de mim, não mexe com ele não, que tem um monstro, tem um demônio dentro. Isso é um demônio, sabe, isso é um demônio. E domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Mansidão, domínio próprio, uma coisa chama a outra. Quem não tem domínio de si mesmo, só perde, meu amigo, só perde, não sabe dominar-se a si mesmo. Eu falo a respeito disso no livro que eu escrevi, explica com detalhes a respeito. Isso é fundamental. Então, pessoa que, não, sou pavio curto, hein? Então, trate de alongar o seu pavio, porque
Amém? Porque você vai jogar fora muitas coisas. Você vai perder muitas coisas de Deus. Amém? Que o pavio tem que ser longo. Amém, pessoal? Em nome de Jesus, tá certo? Não pode ser aquela pessoa qualquer coisa. Vou explodir. Vou explodir por quê? Por quê? Está entendendo por que é importante você receber o Espírito Santo? Porque isso aqui vai estar em você. Por que mais, bispo? Eu devo ser cheio do Espírito Santo. Volta lá em Atos dos Apóstolos de novo, capítulo 2 agora. Quer que mostre mais ou para? Pode mostrar ou não, pessoal? Não quer, a gente para aqui mesmo. Então fica em pé e pronto. Mostra ou não, pessoal? Então vamos lá, capítulo 2 aí de Atos dos Apóstolos. Olha o que diz. Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja pela primeira vez e as pessoas nada entenderam, aí Pedro fala a respeito da profecia que o profeta Joel havia falado lá atrás. Capítulo 2, verso 17, está aqui no telão também. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que é profetizar? Senão anunciar boas novas vindas de Deus, que vão acontecer, independente das circunstâncias, porque são profecias de Deus, são palavras que vieram de Deus, então vão acontecer de fato e de verdade. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que está escrito aí agora? Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Repitam isso: vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Veja como é importante o Espírito Santo sobre a vida de alguém. Vossos jovens terão visões. Normalmente, quem tem visão é uma pessoa mais experiente. Às vezes não até fala com o mais experiente, não fala com o mais jovem. Deixa eu te ensinar isso aqui, porque eu tenho mais experiência. Eu tenho mais visão da vida já, então deixa eu te ensinar. A Bíblia está dizendo, vossos jovens terão visões. Ou seja, o Espírito Santo é capaz de fazer o oposto acontecer. De dar àquele que normalmente não teria visão. Entende o que eu estou falando? Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Normalmente a pessoa já bem idosa, ela já não tem mais sonho. Ela não tem mais sonho para si mesma, mas o Espírito Santo faz com que essa pessoa sonhe. Amém, pessoal? Por quê? Porque há uma renovação tão grande dentro dela, que nasce dentro dela sonhos também. E Deus traz com essa revelação a condição para que ele se realize. Está entendendo, sim ou não? Então vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos, ainda que esteja velho, mas vai sonhar, porque o Espírito Santo há de renovar esta pessoa por dentro. Glória a Deus, igreja. Você entende isso, sim ou não? Em nome de Jesus. Aí para fechar, por que mais eu devo buscar o Espírito Santo? Vá lá em Isaías capítulo 11, verso 2. Isaías capítulo 11, versículo 2. Está aqui. Aqui fala uma profecia a respeito do Espírito que haveria de vir sobre o Senhor Jesus. Aqui mostra as 7 manifestações do Espírito Santo, ou características do Espírito Santo, que viria sobre o Senhor Jesus. E o Espírito que viria sobre o Senhor Jesus, que veio sobre ele, é o Espírito Santo. E ele não prometeu dar outro Espírito, senão o Espírito Santo, que é esse aqui, Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O que quer dizer isso? O Espírito do Senhor. Quem é Senhor, manda. Quem é Senhor, tem autoridade. Amém? O que quer dizer isso? Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe autoridade. Ela recebe o quê? Autoridade para pisar serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo prevalecer. Jesus não fala isso? Sim ou não? Então é importante você ter o Espírito Santo, para que então você receba autoridade. Quando eu me converti a Jesus, me lembro que eu via o pastor fazendo aquilo que você que esteve aqui sexta-feira nos viu fazer, ordenando os demônios
eu via aquilo, eu pensava assim, poxa, eu tenho que ter o que ele tem. E eu procurei aprender o que ele tem. E alguém disse, não, ele tem o Espírito Santo. Eu falei, é isso aí que eu quero. Amém, pessoal? É isso que eu quero. Que eu quero também mandar nos demônios. Eu quero também ter autoridade sobre os demônios. Amém? O Espírito Santo te faz Senhor sobre o diabo. Amém? Quem é o Senhor manda. Quem é o Senhor, não é assim? Uma pessoa pode ser até mais nova, bem mais nova que você, mas você sabe que ela é autoridade, você chama ela de quê? De Senhor. Não é assim? Você chama de Senhor. É até mais novo, mas você, Senhor, Senhora. Não é porque é uma autoridade? Então, o Espírito de Deus te faz Senhor, te dá autoridade. Te dá o que, amados? Autoridade. Então, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de que agora? Sabedoria e de entendimento. O que quer dizer isso? Presta atenção, uma pessoa pode ser até inteligente e não ter sabedoria. Mas, bicho, não pode isso. Pode ser inteligente. Eu pego o Nilson, falo, Nilson, a matéria da prova é essa aqui, estuda, tal, e ele vai lá, estuda e tira 10. Quer dizer que ele é o quê? É inteligente. Ele tem uma capacidade de aprender, de pegar as coisas com facilidade. Amém? Mas pode ser que ele não tenha sabedoria, que ele se veja numa situação que ele se sinta perdido. Amém? Ele não consegue sair daquela situação, porque lhe falta o quê? Sabedoria. A sabedoria vem naquele momento em que, peraí, o que eu faço agora? Não tem uma matéria para alguém me explicar ou para alguém me ensinar. Compreende o que eu estou dizendo? Eu tenho que tomar a decisão aqui. O sábio toma a melhor decisão. O Espírito de Deus vai te fazer sábio, amém? Vai te dar sabedoria para determinadas situações, vai te dar entendimento de determinadas situações, que você pode não entender no momento, mas como o Espírito de Deus está em você, você não vai sentir-se desesperado, absolutamente, você vai ter tranquilidade, mansidão, vai ter longanimidade, vai ter paciência, vai esperar, e Deus vai te fazer entender toda aquela situação, e com a sabedoria que Ele te dá, virá o livramento também em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, o espírito de sabedoria, de entendimento, espírito de quê? De conselho, não apenas para você aconselhar alguém da maneira certa, mas para que você nunca se sinta sem direção. Quantas pessoas às vezes, meu Deus, o que eu faço agora? Já era. O que é isso? É a ausência do Espírito Santo. Faz a pessoa entrar em desespero. A pessoa entra em desespero, por quê? Porque ela não tem o conselho dentro de si, ela não tem aquele conselho de Deus dentro dela. Quando a pessoa tem o Espírito Santo dirige essa pessoa, diz para ela, faz assim, faz assado, amém? Que vai ser melhor. Graças a Deus, o coração dela está até pedindo para fazer de um jeito, mas o Espírito Santo mostra a ela que desse jeito aqui é melhor. Graças a Deus, igreja. Entenderam sim ou não? Em nome de Jesus. Então, o espírito de conselho, o espírito de que agora? Fortaleza. O Espírito Santo faz com que a pessoa seja forte. Forte. Quantas pessoas, elas são fracas. Elas até sabem, poxa, eu não deveria fazer isso, mas ela acaba fazendo. Ela acaba fazendo. Por quê? Porque é fraca. Entende o que eu estou dizendo? Está faltando o quê? O Espírito Santo. Ah, mas por que eu não recebo? Porque você tem priorizado outras coisas e não o Espírito Santo. Você troca muito facilmente as coisas de Deus pelas suas, com uma facilidade. Despreza às vezes os conselhos de Deus. De repente você tem prazer em coisas que Deus não tem prazer. Quantas pessoas não têm prazer na fofoca? Ela às vezes não faz, mas ela é conivente, ela gosta de ouvir, ela alimenta. Não tem gente assim? É igualzinho. Tem gente assim. Ela não faz a fofoca. Ela diz, não sou fofoqueiro, não, mas você alimenta a fofoca. Não corta, não dá um fora. Ah, mas o que a pessoa, o que Jesus vai pensar? Isso você não pensa. Ah, você pensa, o que a pessoa vai pensar de mim?
Jesus não quis saber o que Pedro ia pensar dele quando ele falou assim: arreda Satanás, tu és pedra de tropeço para mim. Pedro ficou sem entender nada. Quiser ficar com raiva, quiser ficar com bico, fica, o problema é seu. Está entendendo o que eu estou falando? Ué. Quem está entendendo isso em nome de Jesus? É o espírito de fortaleza, a pessoa é forte. Então, ainda que a carne dela peça aquilo, ela, não quero, não vou fazer, não vou desagradar a Deus. Amém, pessoal? Espírito de fortaleza, espírito de quê mais? De conhecimento. Deus disse: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Deus dá a conhecer esta pessoa a sua vontade, seus planos, seus propósitos na vida daquela pessoa. A pessoa às vezes está na igreja: meu Deus, eu não sei o que Deus quer de mim. Às vezes a pessoa não fala isso, de repente você mesmo já falou para si mesmo. Mas o que Deus quer de mim? Quando o Espírito Santo vier sobre você, Deus vai te dar o conhecimento da vontade dele para a sua vida. Graças a Deus, igreja. E espírito de quê? De temor. Temor do Senhor. Aquele respeito. Não respeito só na frente dos outros, só aqui na igreja. Respeito, independente de estar na frente dos outros ou não. Isso é temor de Deus. Amém? Não adianta aquele respeito. Posso dar um exemplo aqui? Como acontece às vezes na igreja, a pessoa na minha frente parece um respeito, mas por trás fala mal de mim. Aí chega o meu conhecimento, mas eu não vou ao encontro da pessoa para dizer: vem cá, seu desgraçado. Não. Falo: Deus tenha misericórdia, em nome de Jesus. Só isso, Deus tenha misericórdia. E fico com pena da pessoa. Fico com pena. Por quê? Porque não há nada em oculto que não seja revelado. Aí Deus me revela, de alguma forma. Amém? Quem perde é a pessoa. Que a pessoa não é humilde para reconhecer. Então, na frente, às vezes, não, sim, Senhor, não sei o que e tal. Mas por trás. Não, porque é o bispo, não sei o que e tal. Vigia com essas coisas. Vigie em nome de Jesus, para não trazer coisa ruim para a sua vida. Não faça como Miriam, que por trás de seu irmão Moisés, só porque era irmão, mas era a autoridade de Deus sobre ela, falou mal de Moisés por trás. Deus fez ela ficar leprosa. Ah, você está dizendo que Deus vai fazer ficar leproso? Às vezes você pode não ficar aparentemente, mas a vida às vezes fica, de sorte que todo mundo quer a distância de você. Entende o que eu estou dizendo? Às vezes a pessoa está com uma lepra espiritual e por isso ela não percebe que ninguém quer ter amizade com ela, ninguém quer nada com ela, porque ela está leprosa, e o leproso, ninguém podia ficar perto dele. Mas porque ela está saudável fisicamente, ela diz: não, eu estou bem. Mas está com uma lepra espiritual às vezes. Entende o que eu estou dizendo? Eu estou falando isso para você. Você nunca me ouviu, grande parte aqui sabe que eu fui de outro ministério. Você nunca ouviu eu subir nesse altar para falar mal do meu antigo líder espiritual. E por que o senhor não faz? Porque eu respeito a unção de Deus. Eu respeito o que a pessoa representa. Mas o senhor poderia falar de falhas da pessoa? Eu pergunto: quem já falhou aqui? Levanta a mão para mim, por favor. O pé também. Alguém nunca falhou? Todo mundo tem falha. Todo mundo tem erro, meu amigo. Mas não faço por causa do temor de Deus. Saul, eu falei antes para você, Saul um dia recebeu a unção de Deus, o Espírito de Deus, era o rei de Israel, era o líder. Deus já havia ungido Davi. Por 2 vezes Davi, aí você sabe que Saul ficou endemoniado depois, perturbado. Por 2 vezes, Saul teve a oportunidade, Davi teve a oportunidade de matar Saul. Uma das vezes Saul estava dormindo. Joabe chega para Davi e diz: Davi, Deus entregou ele nas tuas mãos. Pega a espada e encrava nele, pronto, ele vai morrer, ele está dormindo. Davi disse: não.
jamais farei isso contra aquele que um dia foi ungido do Senhor. Amém, pessoal? Não, nada disso. De mim, não. Nada disso. Então, quando alguém estiver falando mal de alguma liderança aí, sai de perto e fala, ó, não quero esse assunto comigo, não. Amém, pessoal? Porque isso não é assunto de quem está bem com Deus, não. Está entendendo o que eu estou falando? Pronto, acabou. Ah, mas não concordo e tal. Amém. Que Deus tenha misericórdia. Não serve para mim, mas eu vou seguir em frente. Acabou. Amém, pessoal? Vigie em nome de Jesus. Faz como Davi. Longe de mim fazer isso. Porque Davi disse, não há aquele que se levante contra o ungido do Senhor e fique impune. Sem punição. Amém? Então temos que vigiar num todo, em nome de Jesus. É o espírito de temor do Senhor. Ó, bicho, essas coisas aí não são fáceis não, hein? Não são não. Mas quando você recebe o Espírito de Deus, então em nome de Jesus, isso é capaz de acontecer em você. Por isso que Jesus disse, recebereis poder. Poder para tudo isso aqui que eu mostrei para você. Graças a Deus, igreja. Você entendeu algumas dessas razões do porquê você deve buscar o Espírito Santo? Mas você diria, bicho, quem sou eu para receber o Espírito Santo? Sim, quem somos nós? Mas Deus está nos dando a oportunidade. Se você colocar força nisso, se você priorizar isso, mais cedo ou mais tarde, quem sabe hoje, você vai receber esse Espírito de Deus. Amém, igreja? E se você está aqui e diz assim, Bispo Gerson, eu entendi a palavra e eu quero esse Espírito na minha vida. Se você quer, fique de pé no seu lugar, por favor.